Amém. Feche seus olhos. Pai, nós estamos tão felizes de estar na tua casa nessa noite. Muito obrigada por esse tempo de louvor, de adoração, de rendição. Agora nós aquietamos a nossa alma, porque nós queremos ouvir a tua voz através da vida do Wesley. Use ele com graça, com ousadia. E nós queremos sair daqui impactados com aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre, sempre, sempre seja o nosso Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, querido. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas. Terceiro evangelho, dentre 4. Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do verso de número 36. Glória a Deus. Amém? Está com expectativa de ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Eu tenho sempre muita expectativa quando eu leio algo da palavra de Deus. Seja no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus, no meu tempo a sós com o Senhor. Seja quando nós fazemos isso de forma coletiva aqui na igreja, porque eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, ela transforma a nossa vida. E tudo que tem acontecido de transformação em nossa vida é por conta da poderosa palavra de Deus. Ela transforma a nossa história, muda a nossa mente, muda os sentimentos do nosso coração, muda o nosso comportamento, muda as nossas decisões, nos muda por completo. Então a palavra de Deus, ela não pode ser tratada como qualquer outro livro, como qualquer outra letra, mas ela é a boca do Senhor aberta na nossa direção, falando ao nosso coração. Então nós sempre devemos ter muita expectativa quando nós estamos diante da palavra de Deus. Dito isso, vamos à leitura então. Lucas capítulo 7, verso de número 36, diz o seguinte, a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo ele que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoado lhes são os seus muitos pecados. Perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou.
Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de trazer essa palavra ao seu coração. Desejo trazer essa palavra ao seu coração, porque eu leio essa palavra e para mim surge uma palavra na minha mente. E a palavra é improvável. Essa é a palavra que surge na minha mente quando eu leio essa história. Improvável. Então eu quero falar para vocês hoje a respeito dessa história. Eu quero trazer esse tema ao seu coração: o Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis. Amém? O que é improvável? É alguém que não era para receber, para ter, para ser, para fazer, mas recebeu, teve, fez, se tornou. É alguém que não tem expectativa sobre essa pessoa. Quando a gente fala de pessoas improváveis, são aqueles que ninguém espera nada deles. E se espera algo deles, espera coisas ruins deles. Espera que os resultados deles sejam os piores possíveis. Mas não se tem nenhuma expectativa boa sobre alguém improvável. Eu me identifico muito com essa história. Demais da conta. Porque eu me considero assim. Eu me vejo como alguém absolutamente improvável. Absolutamente improvável. Talvez você pense: pastor, por que você pensa assim? Que ideia ruim de si mesmo. Que baixa autoestima. Que imagem distorcida daquilo que o Senhor é. O Senhor é uma bênção. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor é pastor sobre a nossa vida. O Senhor nos abençoa. O Senhor tem palavras da parte de Deus trazido no nosso coração, que tem nos abençoado tanto. E é justamente por isso que eu retomo essa fala e digo para você que todo dia, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu dependo do Senhor, eu insisto em ver que eu sou um grande improvável. E que pela total misericórdia do Senhor, pela total misericórdia de Deus, Ele me faz ser o que eu sou, fazer o que eu faço, me mover como me movo. Porque, de fato, assim como essa mulher, a minha vida não era para ter o toque de Deus. Assim como essa mulher, a minha vida era para se finalizar apenas como um homem pecador. A minha vida era para ser carimbada, selada com esse selo de maldito, pecador, impuro, imundo. Essa é a minha história original, mas essa não é a minha história final. Essa é a história dos princípios da minha vida, mas ela não é, pela graça de Deus, pela total misericórdia de Deus, aquilo que eu sou no Senhor e aquilo que eu vivo no Senhor. E eu sou tão grato a Deus. Eu agradeço todos os dias ao Senhor por tão grande salvação. E saber que Deus, com o seu coração, pegou um homem tão improvável como eu e me permite estar falando com vocês, e me permite estar lavando os pés de vocês, servindo um banquete por meio da palavra para vocês. Eu, dentre todos aqui, eu conheço a minha história mais do que todos vocês. E todo dia que eu ando com o Senhor, eu sei o tamanho da misericórdia de Deus em me aceitar e me dar o direito e o privilégio de poder servir a Ele por toda essa vida e poder desfrutar dele por toda a eternidade. Eu amo meu Deus. Eu amo demais o meu Deus. E ainda hoje ou ontem, não sei se foi ontem ou foi hoje, acho que foi
finalzinho de ontem, alguns amados postaram fotos do nosso seminário de líderes. Inclusive a Dielis postou algumas fotos do nosso seminário de líderes que nós tivemos ontem, e que foi uma grande bênção, foi tremendo, foi demais da conta. E dentre as fotos que ela postou algumas fotos em que eu estava ministrando, e eu achei muito legal o seguinte fato, não de simplesmente ver a minha foto ministrando, mas em meio às curtidas dos irmãos, um primo meu foi o primeiro a se manifestar com um comentário embaixo. Ele usou uma expressão meio gaúchesca, né? Mas ele colocou assim, colocou, primo. E logo depois, uma tia minha, irmã da minha mãe, postou logo embaixo algumas palavras de elogio em relação a essa foto que foi tirada. E aquilo logo me remeteu ao meu passado, porque quando a gente fala de primo, quando a gente fala de tio, eu estou falando de pessoas lá da cidade do Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, quase na fronteira do Rio Grande do Sul, onde eu nasci e vivi 4 anos da minha vida. Quando eu falo dessas pessoas, e lembro delas e falo delas, não tem como não me lembrar da onde eu vim, não tem como eu não me recordar das minhas origens, e perceber o guri, primo, é uma interjeição da parte desse primo distante, muito distante. Nunca tivemos contato próximo. E via Facebook, algum tempo atrás, possibilitamos o resgate dessa relação. E obviamente eu sei que todos os meus familiares, aqueles que são facebookianos também, eles sabem do que eu tenho vivido. E Deus me deu o privilégio, de, alguns poucos anos atrás, de voltar ao Rio Grande do Sul, mais especificamente numa viagem longa, muito longa, até a minha cidade natal, e voltar a ver, abraçar e falar, conversar com os meus familiares. Foi algo muito, muito, muito bom. Justamente porque a minha conversão mudou essa relação com os meus familiares, absolutamente mudou. E eu falo disso para compartilhar um pouco da minha própria história, mas alguns de vocês sabem, outros talvez não sabem, mas eu nasci num lar espiritualmente muito confuso, muito conturbado. A minha mãe, ela teve uma experiência de fé com o Senhor Jesus na sua infância, adolescência, mas se desviou do Evangelho, e nesse desviar do Evangelho conheceu meu pai, se apaixonou, casou, e meu pai é de uma origem completamente diferente. Os familiares do meu pai vêm de outra realidade espiritual, a grande maioria deles é inserido em umbanda, espiritismo, e essa é a realidade da bagunça que eu menciono, que foi as minhas origens. E isso acarretou uma série de complicações na minha trajetória, na minha vida, e que eu quero pular essa etapa toda para poder falar para vocês de algo que mostra o quão improvável é esse momento aqui que a gente está tendo. Assim como foi muito improvável essa história que está aqui narrada em Lucas capítulo 7. Porque depois de vários anos, avançando nessa história de Alegrete, nós estávamos numa outra cidade, passamos por uma cidade chamada Bagé, depois passamos por uma cidade chamada Pelotas, e nessa cidade especificamente, foi quando Jesus se tornou algo real na minha vida. Somado a alguns fatos, algumas circunstâncias, Jesus se transformou em alguém real para a minha vida. Mas em que momento isso aconteceu? Aconteceu no pior momento da nossa história. No momento em que o meu pai havia já abandonado a nossa família, aonde havia acontecido uma separação, aonde a minha mãe já vinha há algum tempo com várias enfermidades, aonde eu era um jovem deprimido, aonde o meu pai veio a contrair doenças e veio posteriormente a falecer, também em função dessas doenças que baixam a imunidade e fazem com que ele possa morrer de qualquer modo, assim como morreu num ataque cardíaco, veio a óbito. Mas antes disso, a história que antecede esse fato da morte dele é que nós estamos quebrados, literalmente quebrados. Porque em função do abandono da casa e o pai ter rompido a relação com a minha mãe,
A questão financeira bagunçou completamente, absolutamente. Aquilo que nós tínhamos, deixamos de ter, inclusive despejado de um imóvel nós fomos. Nós não tínhamos o que fazer, a nossa vida ela mudou completamente. E aí então entra Jesus na nossa história. Nesse momento mais improvável, no momento mais terrível da nossa realidade como família, Jesus entra e Ele restaura absolutamente a nossa vida. E agora eu estou aqui, vamos pular, né? Passando vários anos. Isso aconteceu em 1999. Minha conversão foi em maio de 1999. Agora nós estamos aqui em 2017 e estamos diante dessa palavra. E eu olho para ela e eu me identifico, porque essa mulher, se você pode dar uma olhadinha ali de novo, qual é o nome dela? Alguns acham que é Maria, mas não é. Porque no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, fala da Maria de Betânia. E fala de um encontro que Jesus teve em Betânia. E fala da Maria que faz algo similar a essa Maria aqui, na casa de um homem também chamado Simão, mas que era leproso. E esse aqui não é o leproso, esse aqui é o fariseu. Nós costumeiramente interpretamos, porque são evangelhos, nós entendemos que todos estão falando a respeito de fatos semelhantes, mas se compreende pela leitura bíblica que tem algumas diferenças do contexto de uma história que foi narrada por Mateus, por Marcos e por João, mas que é narrada com detalhes diferentes da vida aqui dessa mulher, através desse Lucas, esse evangelista. E aqui ele menciona que essa mulher, diferente daquela que é identificada como Maria, que estava junto a Marta e Lázaro, e que era um ambiente familiar, um ambiente receptivo, aonde essas pessoas estavam lá em Betânia, essa aqui não. Essa aqui é um contexto diferente. O contexto aqui está posterior à ressurreição do filho da viúva de Naim. O contexto está dentro dessa realidade de Naim. É outra região, é outra cidade. E aqui o que está sendo mencionado é, no versículo 30, que nós não lemos, diz que os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. É um contexto em que Jesus está ministrando, está manifestando o poder de Deus, e centenas de pessoas estão experimentando isso, mas os fariseus e os intérpretes da lei estão resistindo a isso. Eles não querem nada com Jesus, eles estão resistindo, estão com o coração duro. A história avança um pouquinho, e esse batismo aqui está ligado ao batismo de arrependimento de João Batista. A história avança e agora surge um convite na Bíblia. E quem está convidando aqui é o Simão. O registro desse homem está aqui. E o Simão, no versículo 40 está lá o nome dele, Simão. O Simão, que é um fariseu aqui nessa história, no versículo 36 diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então o contexto aqui é um fariseu, lembrando que no versículo 30 fala que os fariseus estavam resistindo à pregação de Jesus, os fariseus não estavam se sujeitando, se submetendo ao Senhor. Agora, apesar dessa rejeição, surge um convite. Diferente da outra história, aqui o convite, aparentemente, não é um convite de alguém que está bem intencionado, mas é um convite de alguém mal intencionado. O convite não é para servir, agradar, adorar, honrar ao Senhor. O convite, como as próprias palavras de Jesus vai nos mostrar isso, era de alguém que estava com o pé atrás, e que não foi hospitaleiro, que não foi um bom anfitrião. Por que nós sabemos disso? Porque Jesus vai falar o que se espera de um bom anfitrião, de acordo com a cultura daquela época, de acordo com o costume daquele povo. E esse homem aqui, o Simão, o fariseu, ele não fez absolutamente nada disso. Ele foi um mau anfitrião. Ele não agiu com honra devida. Qual que era o costume daquela época? O próprio Senhor Jesus nos mostra isso. Então, esse aqui é um texto que nos mostra a cultura de como que se deveria receber pessoas. Em primeiro lugar, é importante que se entenda que no contexto judaico, comer com alguém, dividir a comida com alguém, ter uma comunhão de mesa, é algo muito profundo.
é algo que denota intimidade. Então, dentro do contexto oriental, mais especificamente dentro do contexto de Israel, o povo judeu, naquele contexto ali, ao convidar alguém para comer, era literalmente abrir o coração para essa pessoa. A ideia, o requisito para convidar alguém é você avaliar o seu coração e descobrir que você quer que essa pessoa seja sua amiga. Então, ao abrir a casa e convidar para jantar, é um convite do tipo: eu amo você, eu admiro você, eu respeito você, eu honro você, e eu quero que você faça parte da minha vida. Vou abrir a minha casa, vou proporcionar da minha comida para que você tenha esse momento alegre para comigo. Diferente da nossa cultura do século XXI, que a gente pode comer com um monte de gente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, que não necessariamente possa ser um grande amigo. No contexto judaico, abrir a casa para cear, a ideia de cear é comer, então é algo profundo, de pessoas íntimas. Quando Jesus em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, for até a porta, ele abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse contexto é um contexto de intimidade. Aquele que bate a porta e a porta é aberta para entrar, significa que ele é bem-vindo ali, ele é amigo, é íntimo. E ali ele fala para a igreja, aquela que é dele. Agora, esse contexto aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque, obviamente, o fariseu, ele coloca ali à disposição de Jesus e de todos os convidados o melhor. Por que ele coloca o melhor? Porque uma das suas intenções era mostrar para todos que ele não era aquilo que estava parecendo ser. Porque Jesus estava aumentando a sua popularidade. Os fariseus estavam baixando a sua popularidade. Os índices no Ibope estavam dizendo que Jesus estava na frente e os fariseus estavam atrás. Os fariseus tinham alta reputação dentre o povo, mas agora a postura fria, a postura com cara amarrada dos fariseus, quando Jesus estava fazendo grandes coisas, estava mostrando para o povo que os fariseus não estavam entendendo muito bem que aquele de fato era o Filho de Deus, que aquele de fato era o Messias, era o esperado. Então agora, dentre os fariseus, houve uma proposta, e alguém decidiu fazer um convite. O Simão é esse cara, e ele vai convidar agora, e o convite dele é com uma finalidade. Como é que era esse convite? A portas fechadas? Não, era um convite na sala de jantar, debaixo de um lustre bonito? Não. Segundo uma interpretação desse texto e uma ideia do contexto dessa história, é que esse jantar, ele era para o lado de fora, ele era com o portão escancarado, aberto, ele era para que as pessoas pudessem ver. Com qual finalidade? Para que o povo pudesse ver que o Simão está bem na foto, ele está junto ao cara que está arrasando, que está dominando o pedaço. Então, o desejo dele é, num primeiro momento, apenas manter popularidade. O desejo dele é tipicamente de um religioso, alguém que está preocupado com as coisas externas, alguém que está preocupado e interessado em manter a boa ideia daquilo que se vê para o lado de fora, não daquilo que está no lado de dentro. Ele está mais preocupado com a casca, com o invólucro, ele está mais preocupado com o envelope, ele quer mostrar o quão bom ele é. E para isso ele prepara com certeza a sua louça mais fina. Ele vai fazer daquele momento um momento de apresentação. Por que nós sabemos disso? Por que não foi a portas fechadas? Porque uma mulher entrou. E por que essa mulher entrou? Porque era possível entrar. Não apenas essa mulher está ali, mas todos os fariseus estão ali. Está aberto porque é um momento público. Você já viu um político dar um jantar para muita gente, com a finalidade simplesmente para poder manter a sua boa popularidade? Já viu isso acontecer? Almoço, jantar e assim por diante? Eventualmente acontece, né? Com a única finalidade de impressionar e falar: nossa, como ele é bom, olha que jantar, olha que comida, nossa, que maravilha, vamos votar nele. Era mais ou menos a ideia. Ele queria manter o status quo, ele queria manter a ideia de que ele era bom.
Ele queria impressionar. E quando você quer impressionar alguém, você se programa para fazer o quê? Para que tudo saia de acordo com aquilo que foi pensado, planejado, certo? Não é assim? Você já, cá entre nós, né? Ninguém precisa saber disso, assim, mas só um momento de abrir o coração. Você já teve algum momento assim que você convidou alguém na sua casa e você queria impressionar, e você colocou o melhor do melhor do melhor? Você já teve esse momento assim? Já teve? Todos nós acho que já tivemos algum momento assim, certo? É normal, faz parte, nós queremos. Obrigado pela sinceridade de alguns. Queria me impressionar. Conseguiu. Pois bem, era a finalidade desse camarada. Ele pensou, programou, com certeza ele programou a comida. Tenta imaginar uma mesa bem posta, né? Bem colocada. Tenta imaginar, sabe, aqueles pratos sobre pratos, copos variados, talheres de alto valor. É para impressionar mesmo. É a ideia dele. Está tudo correndo como ele imaginou. Está tudo acontecendo como ele pensou. Está tudo bem. Com certeza ele está feliz com ele mesmo, pensando, dei uma bola dentro, eu fiz um gol de placa aqui. Popularidade continua em alta. Há pouco ali já foi falado que os fariseus não estavam bem, porque eles não estavam se sujeitando ao batismo de João. Mas agora está dando a ideia para todos que os fariseus estão de boa. Pois é. Mas ao deixar a porta aberta, entrou uma improvável. Essa improvável vai mudar essa história, vai bagunçar o programa, vai transformar tudo. O culto ali, que não era um culto, obviamente, ninguém estava a fim de adorar a Jesus naquele ambiente. Eles só queriam adorar a si mesmos, eles estavam mais preocupados com a sua própria reputação do que de algum modo agradar ao Senhor. Estava correndo tudo maravilhosamente bem, todos satisfeitos, mas alguém vai quebrar o programa, alguém vai quebrar o protocolo, alguém vai mudar a lógica, alguém vai inverter tudo e vai mostrar que os valores do coração desses homens está completamente errado. E quando aquela mulher entra, a impressão que me dá é que dá um desconforto muito grande, eles ficam totalmente incomodados. Obviamente, mais incomodado dentre todos os fariseus foi aquele que convidou, foi aquele que proporcionou esse momento de incomodação. E ele agora está louco por dentro. Ele está com a vontade de chutar aquela mulher, arrancar essa mulher. Mas se ele faz isso, ele vai contra o que ele acabou de conquistar. O que ele faz? Além de julgá-la, o que ele pode fazer? Porque se ele fala uma palavra, ele estraga tudo. Então ele fica conversando consigo mesmo. Ele está agora falando consigo. É o solilóquio, né? Fala com seus próprios botões. Ele está lá, ele está fritando por dentro. E aqui nós vamos descobrir algumas coisas. Por quê? Porque ele está julgando. E aqui começa a avaliação. E a maneira como ele julga mostra a sua teologia. A maneira como ele julga mostra o que ele pensa a respeito de Deus, a respeito dele mesmo e a respeito dos outros. Uau! Jesus aceitou ir até a casa desse Simão. Por quê? Porque Jesus amou esse Simão. Esse Simão nunca entraria na casa da mulher pecadora. Se ele fosse apenas da casa da mulher pecadora, o Simão nunca entraria lá. Mas ele aceitou ir na casa do Simão, porque lá a mulher pecadora entraria. Mas ele também ama o Simão. Ele não está ali com alguma ideia maldosa. Não, ele está ali porque decididamente aquilo que ele fala está em jogo. Ele está disposto a perdoar o Simão. Ele está disposto a acabar com a dívida que ele tem. Ele está disposto a saldar a dívida desse homem. Ele
está fazendo uma obra que tanto vale para a mulher pecadora quanto para o Simão. A parábola, a ilustração, vai mostrar que ele está dizendo: Simão, eu te amo tanto quanto ela. Eu estou à sua disposição tanto quanto ela. Mas há uma diferença gritante, alarmante, profunda, gigante no coração dela e no seu coração. E o mais interessante, algumas pessoas de vez em quando perguntam algumas coisas para a gente, né? Elas perguntam assim: Satanás pode ler a nossa mente? Porque a Bíblia fala que Deus lê os nossos pensamentos. Bom, aqui tem uma passagem bíblica que vai comprovar que Jesus, ele conhece os pensamentos. Inúmeras passagens bíblicas nós temos que falam a respeito desse Deus que conhece, prescruta, esquadrinha, sabe tudo o que nós pensamos, que tem em nosso coração. O salmista declara: ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Sabe quando me assento, sabe quando me levanto, esquadrinha o meu andar, esquadrinha o meu deitar, sabe tudo sobre a minha vida. Não há nada oculto para o Senhor. E como Jesus é Deus, Ele está ali e está tudo patente aos seus olhos, está tudo diante dele. Só que o fariseu não falou uma coisa. O pecado do fariseu não foi falar. O pecado do fariseu foi julgar no coração. Porque ele não falou, agora você já entende porque ele não falou. Porque ele não se atreveria a ir contra ele mesmo. Ele estava mais preocupado consigo do que qualquer outra coisa. Ele estava mais preocupado em manter aquilo que ele conquistou do que propriamente atender à vontade de Deus. E como que nós podemos ver a teologia desse fariseu aqui? O que nós conseguimos entender dele? Simples. Essa cena da mulher que entra e ele conhece essa mulher. Como ele conhece essa mulher? Como você acha que ele conhece essa mulher? Não entendi, pastor. Bom, dentre algumas possibilidades que existem, uma é segura. A conotação aqui envolve impureza. Essa mulher, ela é tida como cerimonialmente impura. Ela não poderia participar daquele momento tão santo, daquele momento tão puro, daquele momento tão divino. Ela não poderia se atrever a estragar algo tão belo com a sua feiura, com o seu passado sombrio, com o seu passado podre. Mas alguma coisa fez com que esse Simão conhecesse a história dessa mulher. Alguns dizem ela teria algum problema no seu físico. Talvez ela teria um fluxo de sangue semelhante à mulher hemorrágica. Isso o desprezaria. Segundo os rituais de purificação do contexto judaico, ela seria considerada uma mulher pecadora. Eu sei. Mas eu acredito, ao ler essa palavra, que o pecado não era apenas um pecado de intimidade, mas era um pecado que a expôs publicamente. Essa mulher, ela tem um cravado nela. Ela não presta. Ela não vale nada. Ela é uma vadia qualquer. Essa ideia que se tem dessa mulher. Assim, pastor? Sim, é o que eu acredito. Aqueles homens estão olhando para ela e estão declarando: essa mulher não pode estar aqui. Se eles já tiveram algum tipo de situação de envolvimento com ela, não saberemos. Não saberemos, mas uma coisa sabemos: ela sabia onde esse camarada morava. Ela entrou nesse ambiente. Não sei. A palavra não nos dá mais detalhes sobre isso. Mas uma coisa nós sabemos: essa mulher, talvez ela era adúltera, talvez ela era prostituta, algo em relação à sua sexualidade possivelmente era conhecido. As pessoas daquele ambiente sabiam. E religiosamente as pessoas deram um passo para trás quando ela entrou. E agora, o foco de tudo deixou de ser os pratos finos, os talheres finos, passou de ser as coisas. E ao invés de ser o quão bom é o Simão, o foco, os holofotes agora se apagam, todas as luzes do ambiente, e o foco fica exclusivo naquela mulher. A história toda daquele jantar agora vai ficar em função daquela mulher, a improvável,
a que não era para estar ali, a que ninguém espera nada, a que tem uma mancha na sua história, marcas no seu passado, uma mulher desprezível, que não vale nada, ao ponto que não tem nome na Bíblia. Por que não fala o nome dela? Porque essa mulher aqui é a sem nome, a outra é a Maria de Betânia. Essa não, essa aqui é a sem nome. Sem nome, sem identidade, não vale nada, para que falar dela? É tão asquerosa, tão nojenta, tão sem sentido, que nem se sabe. Mas o Senhor sabia dessa mulher. Essa mulher sem identidade, sem destino, sem rumo, sem esperança, com um passado destruído, com um futuro completamente incerto, inseguro. Essa mulher agora, ela de algum modo descobriu que Jesus estaria naquela casa. E ela se prepara para isso. Ao ponto que a Bíblia diz que ela está levando algo para Jesus. Ela está levando algo que representa o tamanho daquilo que ela quer entregar. A ideia aqui, desse vaso de alabastro, era um recipiente de valor, semelhante a vidro, algo fácil de ser quebrado, mas que carregava dentro dele um unguento, que é um óleo perfumado. Essa é a ideia do que se tem aqui. Mas é um óleo, no qual se ungia pessoas. Esse unguento significa isso. Como um bálsamo, que não apenas pode ser usado para cura, mas que pode ser usado para exalar um bom cheiro no ambiente. Esse é o contexto dessa história. Ela traz isso. O que nos leva a crer que essa mulher, em algum momento, ela teve algum nível mínimo de experiência com o Senhor, talvez não pessoal, e tudo que ela queria é ter a oportunidade de ter um momento pessoal, íntimo com o Senhor. Talvez ela ouviu do que Jesus pôde fazer na vida de outras pessoas, como no caso anterior, nesse mesmo contexto da ressurreição do filho da viúva de Naim. Talvez ela viu curas, ela viu libertações, ela viu o mover de Deus. Isso gerou fé no seu coração e ela acreditou que se ela tivesse um pouquinho mínimo de oportunidade, ela aproveitaria com todas as suas forças. Porque uma chance igual a essa, talvez ela não tivesse jamais. E ela então vai para cima. Detalhe, ela não tem preocupação nenhuma com nada. Ela não está preocupada com o prato, não está preocupada com a comida que está dentro, com o fino ambiente. Ela não fica olhando para a janela, para a porta, para os computadores, para os smartphones, nada. Isso impressiona ela. Pastor, isso não existia, eu sei, só estou dando um exemplo. O lustre bonito também não existia, não impressiona ela, nada disso impressiona ela. O seu foco é claro, objetivo, absoluto, somente na pessoa de Jesus. Meu Deus, tem tanta gente naquele ambiente olhando para tanta coisa, tem tanta coisa para impressionar os homens, mas tem uma mulher que vai entrar naquele lugar que ela só se impressiona por uma coisa, e a impressão que ela tem, o que chacoalhou o seu interior, estremeceu o seu íntimo, é que ela descobriu, possivelmente, pela primeira vez, o que de fato é o amor. Ela descobriu, na pessoa de Jesus, o que é o retrato, a foto, a imagem mais pura, mais nítida, mais clara do que de fato é amor. E Jesus, ao ver a maneira como ela o via, ele recebe essa adoração dela. Ele não rejeita em nada. Como é que eles estavam naquela mesa? A mesa não é uma mesa como a nossa, que nós colocamos nossas pernas para dentro e fica cobertas por uma toalha bonita. Não. O contexto judaico era de uma mesa mais baixa. Alguns até acreditam que era uma espécie como que um sofá, em que você se sentava e se debruçava. Então você ficava com o cotovelo aqui, sustentando o seu corpo, as suas pernas ficavam para fora. E com a mão direita, por exemplo, com o seu braço direito, ele estava possibilidade de você pegar as comidas, enquanto isso você conversava. Assim era o contexto daquela época. Não eram só as mesas com cadeiras que a gente coloca as pernas para dentro, as pernas ficavam para fora. As pernas dos que estavam naquele ambiente de mesa ficavam para fora, e as pernas de Jesus estavam para fora ali. Essa mulher, ela não faz outra coisa, ela vai na parte acessível de Jesus, a que está mais próxima dela, e ela agarra esses pés. Ela agarra esses pés.
Qualquer um poderia pensar, ai que nojo. Qualquer um poderia ver a cena e... Não, mas é os pés de Jesus. Não, é os pés de Jesus. E Jesus estava em carne. Jesus em carne significa que ele era semelhante a nós. Você já teve a experiência de andar de chinelo por muito tempo? Já? Já? Você já teve a experiência de andar de sandália em sol escaldante, em lugar poeirento por muito tempo? Já teve? Você sabe como fica um pé depois de uma experiência como essa? Você tem ideia de como é um pé? Lembrando que não tinha nada, não tinha Mary Kay, não tinha nada dessas coisas. Nada. Não tinha Inodê, não tinha nada dessas coisas. Mas tinha sabonete? Parece que não tinha também não, irmãos. Meu Deus, como é que fazia? Era diferente. Imagina isso. Agora você entende. Culturalmente o que se fazia? Culturalmente, sabendo que as pessoas ou elas vinham a pé ou no lombo dos animais, e o padrão de uso para não queimar os pés era usar um calçado que na verdade era uma sandália. Não existia essas marcas todas aí. Não existia nem nada disso aí. Então, se esperava então que as pessoas, quando elas entrassem, elas fossem recebidas desse modo. Então, pessoas que tinham uma condição financeira melhor, tinham servos, tinham criados, tinham empregados. E esses empregados faziam o papel que aqueles que não tinham, eles mesmos faziam. Então, nesse contexto, era natural que o fariseu, aqui o Simão, direcionasse para alguém fazer isso. Quando Jesus chegasse, como é costume naquele contexto, esse servo deveria, ao ele entrar com um balde que seja, com um recipiente com água, ele deveria então pedir licença para poder pegar esse pé, e ele lavaria esse pé, e enxugaria com uma toalha, semelhante a uma toalha, e então esse é um primeiro momento de honra. A alegria do dono, o bom anfitrião, ele iria abraçar essa pessoa, recepcioná-la, dizer quão bem-vinda ela era. Então, nesse bem-vindo, ele iria beijá-lo. Esse beijo, segundo o contexto, ele era na testa. Esse beijo, nesse exato momento aqui, era um beijo na testa. Era um sinal de, você é bem-vindo à minha casa, meu amigo. E como um sinônimo de bênção, um símbolo de bênção, era comum eles terem então algum recipiente com óleo para ungir. Então ele pegava, tocava, e ao dar esse beijo, um beijo, e ele então tocava na cabeça. E eles são um sinal do tipo, você é bem-vindo à minha casa, Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Era essa a gentileza do ambiente. Era isso que aconteceu. E Jesus está atento a todos os detalhes, porque agora ele vai fazer um paralelo daquilo que não aconteceu com Simão e que aconteceu com essa mulher, desde que ele entrou. E ele não teve nada disso. Ele foi recepcionado, mas não teve absolutamente nada disso de honra. Ele está sentado, a mulher vem, e ela vai para os pés de Jesus. E ela agora começa, diante daqueles pés, ela está chorando. Que choro é esse? Difícil nós sabemos tudo, quais são as razões pela qual ela está chorando. Mas uma eu tenho certeza que é. Era um choro de tristeza, pastor? Pode ser em algum milésimo de segundo, sim. Era um choro de convicção de pecado, pastor? Com toda certeza era um choro de convicção de pecado. Mas era um choro de tristeza por causa da convicção de pecado, pastor? Não somente. Eu tenho muita certeza que era um choro de alegria extrema. De alegria extrema, extrema, extrema. Por que ela está chorando de alegria tão extrema? Porque ela está fazendo algo que é culturalmente inaceitável, tem uma total impossibilidade, uma total improbabilidade, e ela está recebendo isso. Jesus está aceitando isso. Jesus está deixando isso. E aqueles pés ali, ela está percebendo que agora é o retrato mais claro que ela tem de que Jesus me aceita como eu sou. Jesus me ama apesar de tudo o que eu fiz.
de todas as bobagens, besteiras, coisas ridículas, estúpidas que eu vivi, Ele me aceitou. E ela está alegremente chorando, e é um choro tão enfático, tão forte, tão incrível, que ela não chora apenas algumas gotas, ela está lavando os pés de Jesus. Já teve algum momento na sua vida que você chorou tanto assim, que você vê que, uau, dá um copo nesse negócio? Ela está assim, ela está soluçando, e aquilo gera um incômodo muito grande. Primeiro porque agora Jesus, Ele está vendo ela, Ele está olhando para ela, o foco está nela, e Jesus está deixando, e aquilo era uma estupidez enorme para o fariseu. Como que ele aceita isso? E ele está pensando, peguei, essa é a prova de que ele não é o Messias. Ele, como Messias, deve conhecer as leis judaicas, ele deve saber as leis cerimoniais, ele deve saber que essa mulher é impura, ela é podre, ela é detestável, ela é pecadora. Se ele fosse Jesus de fato, o Messias, que se diz ser, ele saberia quem é essa mulher, o que ela fez, e chutaria essa mulher daqui, e não aceitaria isso. Detalhe técnico, ele está pensando isso. E Jesus então, entendendo os pensamentos dele, olha para ele agora, tira os olhos da mulher e olha para Simão e fala: Simão. E aí vem a historinha ali, né? Simão, por quê? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. E ele responde: pode falar. E ele começa a falar uma parábola. Eu acho impressionante Jesus. Por quê? Porque convicções que nós temos, elas dificilmente são mudadas em milésimos de segundo. Convicções, elas estão em algum lugar muito profundo dentro da gente, que se alguém confronta a nossa convicção assim, diretamente, nós temos uma tendência a resistir, e a argumentar, e batalhar para deixar muito claro o porquê nós cremos nisso, e que não estamos dispostos a mudar. Jesus sabe disso. Ele não vai para um fight ali, ele não vai para uma batalha, uma luta de ideias, de filosofias, ideologias, ele não está ali para poder argumentar. Então ele muda o foco, e ele sabe do poder de uma ilustração, porque quando uma ilustração vem, quando uma parábola vem, quando uma história vem, muda o foco. E agora ele vai trazer uma outra realidade, ele vai falar de credor e devedor. Para nós que já lemos a história, sabemos tudo dela, para nós é muito claro isso. Mas para quem está ali resistindo, Jesus fala: eu vou contar uma história para você. E nessa história ele fala assim: olha, tinha um credor, 2 devedores, um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Ambos não podiam pagar, os 2 foram perdoados da sua dívida. Quem amou mais? Eles gostavam, no contexto oriental, tudo é enigmático. Eles amam enigmas. Eles amam perguntas, por vezes capciosas. Eles amam perguntas profundas. Eles amam esse negócio. Isso, todo contexto oriental assim, funciona muito bem. Perguntas que geram reflexão, que fazem você pensar de forma profunda. Ele entrou nesse negócio. Simão entrou. Ele saiu nesse momento de olhar para a mulher pecadora que não vale nada, e olhar para si mesmo como um cara muito bom, um cara muito legal, um cara muito santo, um cara muito perfeito. Ele tá, quanto mais ele olha para o ruim que é o outro, mais ele vê quão bom ele é. Quanto mais ele olha para aquela mulher, mais ele está certo de que ele está de boa. Já teve algum momento na sua vida que você se deparou com algumas pessoas que estão numa condição tão ruim, que você pensa: mas eu estou bem, eu estou muito bem. Parece que olhar para baixo é legal para a nossa autoestima, não é mesmo? Parece que para a nossa justiça própria é maravilhoso. Quando você quer estar um pouquinho assim, meio ruim, algumas pessoas falam: não vá só para o shopping, não vai comprar alguma coisa para ficar melhor, vá para um lugar bem desgraçado, porque aí você vê quão bom você está. Ali no retrato, ele está olhando para uma mulher desgraçada na sua frente, está pensando: mas eu sou muito bom, sou como essa mulher.
desprezível. Eu sou um homem valioso, um homem que está tudo organizado na vida. Essa mulher está toda desorganizada. E quanto mais ele olha para ela, quão ruim ela é, mais ele está vendo quão bom ele é. Ele está seguro de que ele é bom. Agora Jesus vai falar de dívida para ele. E esse cara, como um bom matemático, ele vai fazer uma avaliação matemática. Muito simples. Jesus fala para ele, olha, um deve 500 denários, outro deve 50 denários. O que é um denário? Um denário é um dia de trabalho braçal de uma pessoa. Então pensa num trabalho que envolve esforço físico elevado. O pagamento de um dia é igual a um denário. Era uma moeda daquele contexto. Era a lógica equivalente ao trabalho de um dia de alguém que trabalha com muito esforço. Traduzindo, uma pessoa estava com a dívida de 50 dias de trabalho braçal. 50 dias. Um mês e meio e um pouquinho mais. Outra pessoa tem uma dívida de 500 dias de trabalho braçal. Um ano e meio. Um mês e meio. Um ano e meio. Ambos não poderiam pagar a dívida. Expuseram isso para o credor. Pediram perdão, nos perdoe. E o credor, percebendo que não tinha o que fazer, perdoou. O que ele está falando ali? Ele está falando, olha, eu estou à disposição de todos que reconhecem a sua dívida. Eu estou à disposição de todos, aqueles que erraram muito, bem como aqueles que erraram pouco, mas todos erraram. Todos são pecadores e carentes da glória de Deus. Todos estão enclausurados na dívida que não podem pagar. Não há nada que esse devedor possa fazer para poder honrar essa dívida. Eles não podem quitar isso. Não tem como. Não tem como. Ele está pensando, imagino que ele está pensando, a resposta foi meio rápida, mas ele está pensando tudo isso que importa. Pensando nos dias de trabalho, tudo que. E ele chega a uma conclusão. É óbvio, a resposta é aquele que foi mais perdoado. Esse vai ser o que vai amar mais. Obviamente, o mais grato vai ser aquele que for mais perdoado. O que vai corresponder e responder em amor vai ser aquele que tem a convicção e a certeza de que a sua dívida era grande, grande, grande. Ele nada podia fazer. Ele não era para ser perdoado, não tinha motivo algum para ser perdoado. E ele foi perdoado. Então essa pessoa não tem outra coisa para fazer senão corresponder a tamanho amor. Não tem mais outro objetivo na vida senão expressar gratidão e adoração a esse credor que perdoou a dívida. Muito bem. Jesus olha para ele e fala assim, matemática você entende, de graça e misericórdia você não entende nada. Essa matemática é simples, 500 é maior que 50, 500 dias de trabalho é maior que 50 dias de trabalho, e com certeza alguém que tinha uma dívida equivalente a 500 dias de trabalho vai amar quem o perdoou. Ele está fazendo uma alusão àquela mulher, e está fazendo uma alusão ao Simão. Ele fala, Simão, veja bem, desde que eu entrei aqui, nada do que se espera que seja feito você fez. Enquanto isso, essa mulher fez tudo isso. Ela está chorando aos meus pés, ela está aqui me adorando, ela está entregando tudo que tem. Esse vaso de alabastro aqui, com esse unguento, é um bem precioso. Alguns interpretam que esse unguento que estava ali também poderia facilmente ser usado em colares, pequenas porções, para as prostitutas faziam isso, para poder exalar um perfume bom à sua volta e atrair as pessoas para elas. Alguns interpretam que essa passagem é até mesmo uma confirmação de que ela era uma mulher que se prostituía. Mas uma coisa eu sei, aquilo valia algo, e valia bastante. E uma coisa é colocar em frascos, e outra coisa é trazer um vaso inteiro. Ela estava disposta a entregar o melhor que ela tinha para o Senhor. Essa mulher, para mim, ela é um exemplo de grande improbabilidade. Eu olho essa história e eu me vejo. Você se vê nessa história? Se você não se vê nessa história, você é um Simão.
que está aqui, está vendo tudo bonito, mas não entendeu que Jesus está aqui e que Jesus, Ele está à disposição daqueles que se humilham diante dEle, daqueles que vão aos seus pés, daqueles que choram aos seus pés, daqueles que enxugam com seus cabelos os seus pés, daqueles que se envolvem com Ele, que se entregam a Ele. Aquela mulher, ela recebe uma palavra de Jesus. Jesus fala para ela o seguinte, interessante, né? Jesus viu alguma coisa que para a teologia fica um pouco difícil de entender, mas Jesus viu. Ele falou assim, perdoados estão os teus pecados. A mulher não fala nada, mas a sua atitude libera da parte do Senhor perdão sobre ela. Por quê? Porque ela mostrou, a sua atitude mostrou o seu coração. Ela mostrou para o lado de fora aquilo que estava do lado de dentro. Assim que como o lado de fora do fariseu mostrou para Jesus o que estava do lado de dentro. Ela não estava preocupada em nenhuma outra coisa externa, apenas em estar ali diante de Jesus. Jesus a perdoa e no final diz para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uau, que doido isso. Eu confesso para você, eu não consigo compreender por que Jesus nos ama tanto. Por que Ele te ama tanto? O que você fez para Ele de tão bom? O que você fez? O que você pode fazer de tão bom para que Ele possa te dar nova vida? Para que Ele possa endireitar a tua história? Para que Ele possa fazer você de um depressivo endemoniado em um líder que abençoa multidões? Para que Ele possa pegar uma vida desgraçada, mudá-la e fazer você uma referência para a vida de outras pessoas? Para que Ele possa pegar uma pessoa que não tem sentido, olha para frente e não vê nada, e aquilo que olha só o apavora, e Ele ajeita essa história de modo tão sobrenatural que muda a vida dela. Ele fez isso na minha vida e Ele quer fazer na sua vida também. Ele fez na vida da grande maioria aqui. Talvez entre nós esteja alguém que Ele ainda não fez isso, mas você está dentro dessa parábola. Pastor, minha dívida é grande. Ok, você é o dos 500 denários. Pastor, eu não fiz assim coisas tão assombrosas não, mas eu reconheço que sim, eu sou um pecador. Você talvez seja os 50. Não sei exatamente tudo o que aconteceu na sua vida. Eu sei que eu sou dos 500 denários. E Ele me aceitou. Como não viver para Ele? Como não gastar minha vida para Ele? Como não gastar meu tempo para Ele? Como não querer viver para Ele todos os meus dias? Como não fazer isso? Como não responder a esse amor? Como ser indiferente a tudo isso? Só tem um modo de ser indiferente a tudo isso, é não ter revelação. Simão não tinha revelação. Ele entendia de matemática, mas não sabia o que significava a misericórdia do Senhor. Aqueles que têm revelação, eles se entregam totalmente ao Senhor. Por que alguns cristãos vivem uma vida tão periférica? Porque eles não descobriram o tamanho da sua dívida. E quando não se sabe quanto se deve, não se sabe quanto foi perdoado. E quem não sabe o quanto foi perdoado, não consegue responder em amor. Aquele que foi muito perdoado, muito amor vai devolver. Eu quero que você possa, nessa noite, parar um pouquinho. Parar um pouquinho. Se você quiser fechar seus olhos, faça isso. Talvez para que você possa se concentrar um pouco mais em você mesmo. E pensa agora um pouquinho. O que era para ser da sua vida, hein? O que era para ser da sua vida? O que era para ser da sua vida? Quem era para ser você? Alguns aqui eram para ser adúlteros. Alguns aqui eram para ser marginais. Alguns aqui eram para estar presos. Alguns aqui eram para estar com HIV. Alguns aqui eram para estar com câncer. Alguns aqui eram para estar já no 5º casamento.
Alguns aqui era para estar mendigando na rua. Alguns aqui eram para estar nas condições mais horríveis, porque essa era a trajetória da vida. Mas um dia Jesus entrou, um dia Jesus entrou. Um dia Jesus entrou. Que amor é esse? Te aceitou, você um grande improvável. Te aceitou, alguém que não era para ser, mas acabou sendo. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus e os seus não quiseram ele. Mas todos quantos o quiseram, ele deu acesso a ele. Essa é uma noite para nós nos alegrarmos por tão grande salvação. O seu choro não é apenas um choro de convencimento de pecado, mas o seu choro precisa ser um choro de alegria, por saber que você não merece estar aqui, que você não tem nenhum merecimento para poder chamar o nosso Deus de Pai, mas Ele decidiu te aceitar, e Ele te escolheu, para que você pudesse ser dEle, para que você fosse dEle. Esse é o amor de Deus para a sua vida. Deus te ama tanto, 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 querido. Esse amor cura o seu passado. Esse amor muda a sua história. Esse amor te faz de uma mulher devassa uma mulher santa. Esse amor te faz de um homem adúltero um homem reto, santo, separado para a glória de Deus. Esse amor te transforma de um traficante em um líder de célula. Esse amor te torna de uma pessoa doente em uma pessoa curada para poder servir ao Senhor. Esse é o amor de Deus. Com o cabelo tuas lágrimas enxugou, Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, com o cabelo tuas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como teu amor é forte, papai. Como é grande teu amor por cada um de nós. Nós não temos mais como viver a nossa vida indiferente, como se nós não soubéssemos o quanto o Senhor nos ama. Nós não podemos mais viver como se o Senhor não nos amasse. Nós não temos mais como viver a vida do nosso jeito, depois de conhecer o tamanho do teu amor. Não tem outra coisa a ser feita senão te servir, Senhor. Não tem outra decisão a ser tomada senão render completamente a nossa vida ao Senhor. Como aquela mulher que não se importou, com o cabelo tuas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Se você pode, se coloque de pé. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher
se importou, com o cabelo tuas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, Oh Deus dos improváveis, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, com o cabelo tuas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti. Senhor Jesus, Através dessa canção, Senhor, nós declaramos, assim como aquela mulher, nós queremos beijar os Teus pés, nos entregar completamente ao Senhor. Queremos Te servir por toda a nossa vida. Não há como viver outra vida. Como aquela mulher que não se importou, com o cabelo tuas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Aleluia. Papai, obrigado, Senhor. Sou grato por esse culto, por essa palavra. Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor abriu o Teu coração para que nós pudéssemos ter acesso. E o Teu coração nos ama. O Senhor entregou o Teu sangue, Senhor Jesus, naquela cruz. Nós não éramos para estar aqui, Senhor. O destino que o pecado nos deu não era para ser esse, mas o Senhor mudou a nossa identidade, o nosso destino. O Senhor transformou uma vida de pecados em uma vida de santidade. O Senhor viu valor aonde ninguém mais viu valor. Nós somos gratos pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus. Papai, abençoa a vida de cada um aqui, Pai, no nome de Jesus. Abençoa todos esses improváveis que estão aqui, Senhor. Esses que não nasceram para ser, mas se tornaram. Esses que herdariam o inferno, mas herdarão agora os céus por causa Tua. Esses que era para ter uma vida completamente arruinada, mas hoje são benditos do Senhor, abençoados por Ti. Graças, Senhor, graças. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus o Filho, que a doce e poderosa, tremenda comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você. Amado Jesus,